E aí, cara, tudo certo, cara? Achou que ia se livrar de mim, né, cara? Achou que eu não ia retornar aqui, né, cara? Achou errado. E isso, inclusive, é uma frase boa, assim, pra você mandar pra uma ex tua, né, cara? Você tá ali, a tua ex terminou contigo, né? Você aparece 2 horas da manhã lá na frente do prédio dela, né? A guria vai fechar a janela, assim, quando ela olha pra baixo, tu tá ali, né? Achou que ia se livrar de mim, né? Bom que tu já toma uma medida protetiva, né? O cara já se já. Deixa eu só ver se o microfone tá ajeitado aqui do modo correto. Deixa eu ver, alô, 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 alô. Tá, eu acho que tá. Tinha um bruxo meu, tomou uma medida protetiva, cara. Fiquei com pena do cara, bicho. Mas também, eu também acho que o cara mereceu um pouco, né? Ele é. Na verdade, não é bruxo meu, na verdade. Ele é um amigo de um familiar meu. De um familiar meio distante que eu não converso muito. E ele era um gaiteiro, sabe esses gaiteiros que o. Não gaita de tocar assim com boca, é aquelas de sanfona mesmo, sabe? Que chama sanfona. Um cordeon, não sei o que. Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de gaita. E o cara, bicho, tocava nos bares e tal, era casado com a mulher e. Mulher de sanfoneiro sofre, cara. Sanfoneiros, os caras sanfoneiros são muito loucos, assim. São os caras completamente, assim, é muito raro você ver um sanfoneiro assim que o cara não tem problema com álcool, não tem problema com putaria, trem mulher, não sei o que. E ele brigou com a mulher, cara, mas também eu acho que ele se passou um pouco ali. Eu acho que talvez acho que ele tenha pegado. Ele morava na casa dele junto com a mulher, tá? Brigou com a mulher, cara, e saiu gritando pra fora da casa dele, que a mulher botou ele pra fora. E saiu, começou a gritar e os vizinhos tudo ouvindo, né? Ele começou a gritar que ia botar fogo na casa com a mulher dentro. Daí, daí eu acho assim, acho que daí se passou um pouco do limite, né? E prenderam o cara, bicho. Botaram o cara pra dormir uma noite lá na delegacia, só pra ele refletir um pouco sobre a vida dele. E já tomou uma medida protetiva. Não pode mais entrar na própria casa, nem chegar perto, ele não pode chegar perto da própria casa que ele pagou e nem da mulher dele também que mora na casa do cara, né? Porque, mas também, cara, não é razoável você chegar e você, entendeu? Você ameaçar de botar fogo na sua casa com a mulher dentro. Isso aí tá errado, isso aí não tá correto, isso aí não é razoável, pelo amor de Deus, gurizada. Pelo amor de Deus, ó, não vai, né? Não vai. Se bem que os caras que estão me ouvindo aqui é tudo uns incel. Os caras não tem mulher, não tem, isso aí não há, né? Não é. Então você não vai correr o risco, né? Mas, caso você tenha um relacionamento, cara, saiba que não é razoável você ameaçar de botar fogo na sua casa com a sua mulher dentro. Isso aí não se faz, isso aí é um. Talvez aí não seja algo muito proveitoso aí pra sua vida. Bom, no episódio hoje aqui do, do canal aqui, cara, eu tenho algumas coisas anotadas aqui, deixa eu pegar meus óculos aqui. Tá, eu tenho. Assim, ó, deixa eu só explicar aqui. Eu tenho. O que eu vou falar aqui, eu decidi, cara, por questões metodológicas aqui, que eu vou dividir em 3 partes, tá? Então vão ser 3 episódios falando sobre isso, que é um conceito filosófico barra sociológico chamado sociedade aberta. Você já viu no título, já tu sabe o que é. Então essa é a parte 1 de 3 de sociedade aberta, tá bom? E que mais? Fazer um disclaimer aqui, tá? Só pra. Isso aqui precisa ser dito aqui, tá? O que eu vou falar um pouco pra ti, tá? Sobre. Hoje eu vou falar sobre um filósofo que o nome dele se chama Henri, com I, não é com Y, não é que nem o Henri Bugalho, que é com Y. Grande Henri Bugalho, um grande exemplo de sabedoria. Eu gosto muito do Henri Bugalho, sou inscrito do canal do Henri Bugalho, né? Acho um cara fantástico. E. Ai, ai. Mas tem esse cara, né? O Henry Bergson, tá? Bergson, tá? Deixa eu dizer pra ti. Bergson, tá? Bergson, né? Bergson. O que significa isso, cara? Bergson, né?
Então, assim, o disclaimer que eu vou fazer é o seguinte, cara. Eu não sou um cara antissemita, eu não sou um cara based, eu não gosto de. Não sou um cara de terceira posição. Inclusive, cara, eu já falei. Eu não tô falando isso só nesse episódio, já falei em outros episódios, já falei isso várias vezes ao longo da história do canal, tá? Então, assim, eu não tenho absolutamente nada a ver com esses caras. Inclusive, esses caras aí do pessoal da bolha based, tá? Esses caras não gostam de mim. Tá? Eu duvido você encontrar um cara desse que gosta de mim, tá? Que fala, não, pô, muito bom o canal do Homero, né? O cara vai dizer alguma coisa ruim de mim, que, porque o Homero não sei o que, porque o Homero é não sei o que lá. Então, assim, eu não faço parte desse grupo aí do pessoal based, tá? Eu não sou based, né? Eu sou um cara cringe, é diferente, tá? Eu não sou based, eu sou cringe. Eu sou professor cringe, né? Vou até fazer uma camiseta, assim, escrita embaixo, assim, professor cringe. E... Por que eu tô fazendo esse disclaimer, cara? Porque hoje eu vou te falar sobre esse cara aqui, o Bergson, tá? Bergson, né? Que é um filósofo francês e tal. Tem muita gente que quando começa a estudar o liberalismo entra nessas loucuras de porque sociedade secreta, família dinástica, porque os caras entre parênteses, não sei o que e tal. Tá, eu não sou esse cara, tá? Eu não tô preocupado com isso, eu tô mais preocupado com a parte filosófica por trás de tudo. E então assim, não, tá? Então, se você acha que, olha, eu vou te falar um negócio então ele concorda com a gente, não, eu não concordo contigo, cara. Não acho que você deva viver a sua vida odiando pessoas, tá? Não acho que o ódio é uma coisa correta, né, na sua vida, né? Como diziam os estoicos, né, cara? Tudo aquilo que é feito com raiva pode ser feito melhor sem raiva, tá? Mas outra coisa que eu anotei aqui, que é mais um disclaimer, é o seguinte, cara. Se você pensar em fazer algum comentário sobre esses caras do pessoal entre parênteses, essa galera aí, tá, do povo escolhido, dos villagers, não sei o que, lembre o seguinte, cara. Eu tô aqui no canal do Hernani. Então, assim, isso pode prejudicar o canal do Hernani. Sempre pense o seguinte, cara. Se você for comentar qualquer coisa aqui nesse canal ou no canal de uma pessoa que você gosta, sempre pergunte, cara, será que esse comentário que eu vou fazer vai prejudicar o canal? Sim ou não? Se for prejudicar o canal, é melhor você não fazer, porque o sistema que a gente vive, cara, a gente é controlado por grandes corporações de tecnologia, tá? E essa corporação de tecnologia, ela não gosta que você faça esse tipo de discurso, tá? Então, se você quiser comentar algo sobre isso, cara, vai em outro, sei lá, vai lá no Telegram, aqueles grupos lá que vocês têm lá, que tem os repórteres do Fantástico, tudo infiltrado ali, copiando as conversas. Depois você vai ser preso lá no Fantástico, você vai dar problema pra você, tá? Mas aqui, cara, eu peço, por favor, então, que quem for comentar, eu peço que você não comente nada que possa prejudicar o canal, tá? Não, porque, assim, no vídeo passado eu falei sobre algumas coisas e o vídeo foi sinalizado como conteúdo impróprio, tá? Então, tipo, pô, não seria legal eu falar um negócio aqui no canal do Hernani e eu derrubar o canal do Hernani, tá? Então... Então, por favor, não comente nada, tá? Desse tipo de coisa. Você pode até... E isso que é um negócio sobre a vida também, né? Você pode pensar sobre muitas coisas, cara, mas você não precisa comentar sobre tudo que tu pensa. Inclusive, isso é uma questão de sobrevivência em ambientes hostis, né? Que nem eu falei no vídeo passado, né? Às vezes, muita coisa que você pensa, muita coisa que você sabe sobre as coisas, é melhor você não demonstrar que você sabe, tá bom? Pra evitar problemas e tal, né? Bom, então tá aí um disclaimer, tá? Não tenho absolutamente nada a ver com esses caras, não gosto desses caras. Peço que, por favor, aí, se for comentar, faça um comentário que não dê problema aqui pro canal, tá? Porque eu tô de visita aqui no canal do cara, não quero ferrar com o canal do Hernani, tá bom? Tá. O que é o negócio da sociedade aberta? Eu tenho os tópicos anotados aqui. A sociedade aberta, na verdade, assim, eu vejo ela como o pilar fundamental moral do mundo liberal. Tá? Ela é um conceito que, erroneamente, as pessoas atribuem a um filósofo chamado Karl Popper. Tá? Geralmente, quando se fala em sociedade aberta, você fala sobre Karl Popper. O Karl Popper, de fato, ele é muito importante para a ideia de sociedade aberta, mas não foi ele que cunhou o termo sociedade aberta.
quem cunhou o termo, assim, quem inventou o termo foi esse cara, o filósofo chamado Henri Bergson. Bergson, tá? Bergson. Bergson. Sabe o que é Bergson? O que significa Bergson? Na verdade, a família desse cara, o Bergson, ele vem de uma abreviação de um polonês que é Berg, com K. Bergson. Som é escrito S-O-H-N. Tá? S-O-H-N em alemão, eu falo alemão, tá? Só pra tu saber. S-O, isso não é irônico, tá? Eu fiz curso durante muitos anos. Sohn, Sonnen, né? Sohn é filho, tá? Em alemão. Que até é parecido a sonoridade com o inglês, né? O alemão é muito próximo do inglês, né? Quando fala em inglês filho é Sohn, o Sun, não, Sun é sol, né? É Sohn, eu não sei falar Sohn, mas em alemão é também é Sohn, né? Bergson. Só que a pronúncia é um pouquinho diferente, né? E Berg, o que significa Berg? Né? Berg, eu não sei exatamente a origem do termo específico do sobrenome Bergson, tá? Mas eu sei que Berg em alemão é montanha, Bergen, tá? Mas eu não acho que seja isso, tá? Apesar de que esse cara ele tem uma origem de uns países aí bastante montanhosos. Mas Berg vem também é relacionado com a ideia de cidade, tá? De burgo, né? Daí que vem o termo burguesia, né? La bourgeois, né? Então seria Bergson, daria talvez, eu acho, para traduzir como o filho da cidade, o Bergson, né? Por isso que tem muitas famílias burguesas, diga assim, de passagem, o sobrenome é Berg, né? Porque Berg é cidade. Cara que mora em tal cidade e tal. Tem esse cara, o Henri Bergson, vai aparecer na tela aí uma foto dele. Ele é um cara feio pra caralho, eu vou te dizer. Eu acho ele muito feio. É extremamente feio esse cara. Até ele é meio esquisito, assim, porque ele tem a cabeça meio achatada, assim, meio esquisito. É muito esquisito, tá? Mas ele foi um filósofo francês muito famoso dentro do meio, desse meio, tá? Do meio do liberalismo, da sociedade aberta. Mas fora disso, ele não é muito famoso. Provavelmente você nunca ouviu falar desse cara. Provavelmente você nunca ouviu falar de Henri Bergson, tá? E a razão disso é porque ele é um filósofo meio de nicho. Tá? Então você conhece o cara se você estuda as sociedades abertas. Mas se tu não estuda as sociedades abertas, você não conhece ele. Mais ou menos que nem o Kierkegaard. O Kierkegaard é um filósofo, acho que é dinamarquês, que ele é muito importante dentro da área da filosofia que é o existencialismo. Tá? Muita gente diz que, inclusive, ele foi o pai do existencialismo moderno e tal. Eu não acho. Acho que os pais do existencialismo foram os estoicos, né? Mas isso aí é um assunto talvez para um outro episódio. Os estoicos, né? Mas ok, tudo bem. Do mundo moderno, talvez o Kierkegaard seja o pai do existencialismo, né? Mas assim, o Kierkegaard ele é famoso dentro do existencialismo. Fora do existencialismo, o Kierkegaard ele é um filósofo meio desconhecido. Pouca gente conhece ele, mas no meio dele é famoso. Que nem o Bergson. Tá? O Bergson ele é desconhecido, tá? Dentro da filosofia geral, mas se você é um cara que estuda liberalismo, sociedades abertas e tal, você provavelmente conhece esse cara, já ouviu falar desse cara, tá? Ele tem uma interpretação própria do cristianismo e tal. E bom, então assim, e se tu não ouviu falar sobre isso, sobre esse cara, tudo bem, tá tudo certo, tá? Você não tem obrigação de saber esse tipo de coisa, quem tem obrigação de saber sou eu, tá? E inclusive isso me dá um peso mental muito grande, uma pressão psicológica, porque eu tenho que conhecer um monte de coisa, né, cara? Eu tenho que conhecer muita coisa de muita coisa dentro da minha área, né, que é a filosofia. Eu tenho anotado alguns dados aqui sobre ele, tá? Porque a data eu esqueço, né, tá? Esse cara, o Henri Bergson, ele nasceu em Paris em 1859. E ele faleceu também em Paris, né? Mas ele não viveu a vida inteira em Paris, ele viveu em outros lugares, ele morou na Inglaterra, na Irlanda, depois voltou. E ele faleceu em Paris em 1941. Você que é um ouvinte aí, based, você que é um cara muito based, o que estava acontecendo em 1941, meu querido? O que começou em 1939 foi até 1945 e
na Europa. O que estava acontecendo, né? Bom, na época, assim, em 1941, que foi a época que ele morreu, tá? A França, a Paris, no caso, estava sendo ocupada pela Alemanha do partido N, tá? O partido N, tá? O partido N que estava ocupando a Alemanha em 1941 e ele morreu em 1941. Na verdade, sim, o partido N ele começou bem a Segunda Guerra Mundial e começou em 39 e ele foi indo bem até 1942, mais ou menos. E depois de 1942 ele foi perdendo a G, tá? Mas, ou seja, na época que o Bergson faleceu em Paris, ele faleceu vendo o partido N no auge do auge e que ia dominar tudo. Então eu acho que ele, como ele era um burguês, tá? Ele deve Bergson, tá? Como ele era um burguês, cara, Bergson, né? Bergson, né? Burguês, Bergson, né? Como ele era um burguês, ele deve ter ficado muito triste, muito decepcionado de morrer assim, né, cara? Porque ele morreu vendo o partido N no auge do auge. Ele não viu a derrota do partido N. E bom, esse cara, ele morreu meio velho, acho que ele morreu com 81 anos, acho, ou algo assim. Eu teria que fazer as contas aqui, 82, não sei. E, bom, o pai desse cara, o Michael Bergson, tá? O pai desse. Ô burro, tô trocando aqui as palavras. O Henry Bergson tinha um pai dele, tá? Que o pai dele era um cara chamado Mikhail Bergson. Tá? Só que o Mikhail, ele é escrito em polonês, se eu não me engano, tá? E no caso, o polonês eu não sei como é que pronuncia, mas o A e o L é o A e o L com risco junto, que deve ser alguma sinalização de alguma pronúncia. Então não deve ser Mikhail, não sei, tá? Mas o pai dele era um burguês, né? Pianista, né? Relativamente famoso, né? E o bisavô, por parte de pai dele, era uma mulher. Eu vou ver se eu acho as fotos deles e eu vou botar aí na tela, tá? Se você tá ouvindo só o áudio, você preste atenção ali na tela que vai aparecer, tá? A bisavó dele, né, era uma investidora chamada Tamar Bergson, né, que era ligada ao movimento racidismo, não sei como é que fala, né, porque essa língua, né, do racidismo, eles são, na verdade, tu pronuncia com SH, seria chassidismo, né, que é um movimento de burgueses que eu não posso falar pra ti o que é aqui no canal, senão vai cair o canal do Hernani, tá? Se você quiser, procure saber o que é isso, né? Que é um movimento de burgueses que moravam no leste de um país que você conhece hoje como Ucrânia. Lembra daqueles caras que cantavam aquelas músicas? Shalom nevoy amor senza visete esotato aime ine ayalon deloisha soyeres dave ine, sabe? Que vergonha alheia, né, cara? Atropelei totalmente o idioma hebraico, né, cara? Mas essa música é muito boa, cara. E, bom, enfim, né? Agora que o ouvinte deve estar totalmente crinjado, o ouvinte deve estar crinjado totalmente, né? O Homero é intancável, o intancável. Bom, então então vamos voltar para a família do Bergson, né? O Bergson, o pai dele era um pianista e a bisavó dele era essa mulher chamada Tamar Bergson, né? Que era uma mulher ligada a esse movimento de racidismo, Hasidic, não sei como é que falaria, né? Chassidic, eu não sei. O tataravô do Henry Bergson, ele tem um nome impronunciável, tá? Que eu não sei como, mas eu vou botar na tela o nome desse cara, tá? Vou tentar aqui falar Zmul Jakubovic Sonnenberg Zbigtawer, acho que o W é como se pronuncia V. Esse cara, ele era um banqueiro, né? Protegido do rei Stanislau Augusto II,
tá? Que é um rei polonês que viveu de 1700... Não, na verdade o banqueiro, esse cara, viveu de 1764 até 1795, né? O rei Stanisław Augusto II, ele é famoso porque, se eu não me engano, ele foi o último rei da Polônia e ele não conseguiu manter a integridade territorial polonesa. Ele dizem até que ele tinha um romance com a Catarina, sabe a Catarina, a monarca russa, né? A chamada Catarina a Grande. Então, que o pessoal até pejorativamente diz que ela tinha uma tara por cavalo, uns negócios assim, ela é meio horse pelada, sabe, que chama. E bom, tinha esse cara, né, o Stanisław, esse rei polonês, e e tinha um banqueiro que ele protegia esse banqueiro, que é esse cara, né, com um nome impronunciável, que é o bisavô, o tataravô do Henri Bergson, que é o filósofo que a gente vai ver hoje. Do lado materno, isso é o lado paterno, né? Do lado materno, o Henri Bergson, ele era casado com uma mulher chamada Catherine Levison, que era filha de um médico burguês, tô falando burguês, né? Filho de um médico burguês de origem inglesa e irlandesa, né? Então, o lado materno era uma família de médicos, né? E o lado paterno era uma família de bancários, né? O Henri Bergson e a mulher dele, a Catherine Levison, eles tiveram uma filha, que agora eu não vou lembrar o nome, eu não anotei aqui, que a filha deles era... Como é que... Eu não sei, acho que é surdo, né? É deaf. Deaf acho que é surdo, né? Que a filha deles era surda, né? Que isso, inclusive, só fazer um parênteses, isso é muito comum em famílias dinásticas, né? Que como um casa meio junto com a família de outro, mas aquela família do outro já tinha casado no passado com a mesma família, tá? Essas famílias dinásticas, quando elas vão se juntando muito, é comum você ter filhos com deficiência, né? Porque é o gene cruzando que muito sem variedade acaba gerando isso, né? A natureza, ela não fez as famílias para ficar cruzando umas com as outras, né? O que ela fez foi a necessidade de você se juntar com outras famílias, né? Mas no caso das famílias dinásticas, é comum esse tipo de problema, né? Comum você ter pessoas muito feias também em famílias dinásticas, porque como um gene vai cruzando com o mesmo gene, a pessoa ou vai ficando com um problema físico, ou a pessoa vai ficando com um problema mental, ou a pessoa vai ficando feia, sabe? Vai enfeiando, né? Eu falei errado aqui, acabei de ver que eu te contei errado aqui, porque eu sou um imbecil, tá? Então, assim, o Henry, na verdade, ele não era casado com a Catherine Levison, né? A Catherine Levison era a mãe dele, tá? Ele era casado com uma mulher chamada Louise Neuberger, tá? Que ela era famosa por ser a prima de um escritor chamado Marcel Proust, que é um escritor extremamente famoso, né? Que escreveu uma obra muito interessante que eu não li ainda e talvez vá ler no futuro, né? Mas é uma obra chamada Em Busca do Tempo Perdido, né? Que é uma novela muito grande, tá? Que o Proust, quando escreveu essa novela, escreveu uma novela de 3.200 páginas, tá? Tu imagina você escrever uma novela de 3.200 páginas. E isso era da paginação da época, na paginação moderna daria, se eu não me engano, 4.300 páginas, os romances, né? Então, vários tomos, vários livros e tal, do mesmo romance, que é esse romance Em Busca do Tempo Perdido. Então, ele casou com essa mulher, Neuberger, né? O Henri Bergson casou com a Louise Neuberger, né? E que era prima desse escritor, né? E por os dois serem Berg, né? Talvez por isso a filha deles tenha nascido com o problema deaf, né? Que eu não sei se é surdo ou se é mudo, né? A irmã desse filósofo, Henri Bergson, tá? Que o nome dela era Mina Bergson, tá? Ela se casou, essa parte é bem interessante, ela se casou com um ocultista inglês chamado, olha o nome do cara, Samuel Liddell MacGregor Mathers. Conhece o cara, bicho? Conhece o cara, bicho? Eu conheço, cara. Esse cara, o Samuel Liddell MacGregor Mathers, ele foi o fundador de uma coisa chamada Hermetic Order of the Golden Dawn, que seria, em português, eu acho que seria Ordem Hermética do Amanhecer Dourado. Eu não sei se Dawn é amanhecer ou entardecer, eu acho que é amanhecer, né?
Então seria a Ordem Hermética do Amanhecer Dourado, né? Que era uma sociedade secreta francesa derivada da maçonaria, tá? Que mexia com os negócios, que investigava o mundo sobrenatural, esses negócios de ocultismo, tá? Tinha até umas coisas deles lá no Egito Antigo, assim, de eles tentarem encontrar as divindades do Egito Antigo e tal. Bom, mas é isso, né? A irmã desse filósofo, ela participava dessa sociedade secreta fundada pelo marido dela, que é o Samuel Liddell MacGregor Mathers, que é a Hermetic Order of the Golden Dawn. Eu até vou botar na tela aí um símbolo deles aí, você vai ver que é um símbolo bastante colorido, né, cara? Bastante colorido esse símbolo, né, cara? Que coincidência, né, cara? Cores aí, né? Umas cores bem umas cores aí do arco-íris e tal, né? Pô, que símbolo inclusivo, né? Bonito, né, cara? Símbolo aí, né? Definitivamente não é paganismo, né? Um negócio aí que... fantástico, né, cara? E essa ordem secreta que investigava atividades paranormais e babá, que é a Ordem Hermética do Sol Nascente, ela tinha vários membros, tá? E dentre eles existe uma conspiração que um cara muito famoso também fazia parte, né? Um escritor que hoje é muito famoso, mas que na época não era, ele morreu na miséria, que é um cara chamado Bram Stoker. Não sei se tu conhece esse cara por nome, né? Se você não conhece um pouco de literatura, tu deve saber quem é esse cara, Bram Stoker. Bram Stoker é o cara que escreveu o romance Drácula, do Conde Drácula. E claro que eu pesquisei bastante sobre isso, tá? E nessa ordem hermética do Sol Nascente, do Sol Dourado, do Despertar Dourado, não sei como dizem que ele era dessa ordem, né? Dessa Hermetic Order of the Golden Dawn. Mas em outras fontes dizem que o Bram Stoker não fazia parte dessa ordem hermética aí Então é meio que um boato que não sei se é verdade ou se não é. Isso aí teria que ver com os caras lá do historinhas do Minecraft, que eles adoram essas coisas de sociedade secreta, não sei o que. Talvez até eles tenham feito um vídeo falando sobre isso. Eu não acompanhei porque é muita coisa pra acompanhar, não consigo acompanhar tanta coisa. Mas por que é importante o negócio do Bram Stoker fazendo parte dessa sociedade burguesa secreta? Existe não sei se tu conhece o negócio da lenda do vampiro, tá? Existe uma teoria conspiratória secreta também sobre a lenda do vampiro. Dizem que o vampiro, dizem que na verdade, assim, a ideia de vampiro, ela é uma metáfora para famílias dinásticas, tá? Então quando se fala em vampirismo, você está falando em famílias dinásticas, né? Por quê? Porque tem um negócio da imortalidade do vampiro lá, que tá lá no romance do Bram Stoker. Que, beleza, nenhum ser humano consegue viver pra sempre. Tu não vive pra sempre, tá? Mas o teu nome, a tua família, vive pra sempre. Se tu conseguir perpetuar ela, né? Então a noção de uma família dinástica seria como se fosse um vampiro, tá? Que aquele nome da família dinástica vai se perpetuando ao longo de muitas gerações. Tem gente que fica, porque famílias dinásticas, não sei o que. Eu acho assim, eu acho que as famílias dinásticas, elas são, como é que eu vou dizer? As famílias dinásticas, elas são uma característica normal da espécie humana, tá? Eu acho que a partir do momento que o ser humano ele começa a se juntar em grupos, em grandes tribos, ele começa a formar famílias dinásticas, tá? Por que eu tô falando isso? Porque é um fenômeno comum em vários locais do mundo, né? Você pega lá no Japão, tem famílias dinásticas lá que os caras estão há 800 anos com o mesmo nome. Seriam os vampiros do Oriente, né, que chama. Na Europa existem famílias dinásticas também, né? Burguesas, né? E nos Estados Unidos tem famílias dinásticas. No Brasil, que é um pouco mais novo, tem algumas famílias dinásticas, mas não é tanto, né? Tem a família Magalhães, a família Sarney, tá ligado? Aqueles caras lá do Nordeste e tal. São famílias que o nome vai se perpetuando ao longo dos séculos, né? Então a lenda do vampiro seria isso, né? Claro, isso é uma teoria conspiratória por trás da lenda do vampiro, né? Que o vampirismo é uma metáfora para famílias dinásticas, né? Tem também toda a noção de que o
o vampiro ele se esconde do sol e só sai durante a noite, né? O que seria isso, né? O sol, ele é uma metáfora que, desde o começo da filosofia, o sol é uma metáfora que corresponde à verdade. Tá? O sol é a verdade. Né? Então vamos dar luz a uma questão, significa vamos trazer a verdade à tona. Que seria mais ou menos que os vampiros, né? Que as famílias dinásticas, elas vivem nas trevas porque elas vivem enganando pessoas, né? Elas seriam... E a verdade destrói as famílias dinásticas, né? Porque daí elas não conseguem mais enganar as pessoas e elas acabam sendo destruídas, tá? Então tem toda essa coisa com relação à lenda dos vampiros e tal. Outra coisa também, a ideia do alho, né? O alho, né? Por que o vampiro não gosta de alho, né? O alho, ao longo das mitologias e não sei o que, ele é visto como um elemento purificador, né? O alho purifica, né? Tanto que se você for picado por uma aranha, você põe um alho onde a aranha te picou, o alho puxa para fora o veneno da aranha, né? Então o alho seria a purificação, né? Purificação, no caso, numa metáfora cristã, seria você se aproximar de Deus, né? Por isso que o vampiro, ele não... que seria as famílias dinásticas, né? Eles não se dão bem com Deus, né? Mas não sei até que ponto isso é verdade, tá? Mas o Bram Stoker, que é um dos principais caras, não foi o primeiro cara que surgiu com a lenda do vampiro. Quem surgiu com a lenda do vampiro foi, acho que, um romance chamado Carmilla, algo assim. Mas o Bram Stoker, ele é muito... ele é o principal, assim, o principal nome que surgiu com a lenda do vampiro, tá? E a lenda do vampiro, tipo, eu acho que muito disso surgiu dessa filiação que o Bram Stoker tinha com as famílias dinásticas, né? E porque o vampiro suga o sangue, né? O sangue é a energia vital da pessoa, né? Então as famílias dinásticas sugam a energia vital das pessoas que elas estão ali na cidade em volta, né? Então eles vão puxando, ou seja, você vai sendo escravizado, você vai trabalhando para gerar a felicidade e a imortalidade de famílias dinásticas. Não sei até que ponto isso é verdade, tá? Mas é isso, né? O Bram Stoker, ele pertencia a essa ordem hermética do Despertar Dourado, né? Outras pessoas dizem que não, tá? Mas, curiosamente, ele foi o cara que fez o negócio da lenda do vampiro, né? Talvez ele tenha tido alguma inspiração no negócio do Golden Dawn. Mas é isso, né? Então a irmã dele era casada com esse cara, com Samuel Liddell McGregor Mathers. E muito da obra do Henry Bergson, tu vai ler a obra, tem muita coisa assim de misticismo, sabe? Meio esquisito, assim, até é muito estranho, na verdade. Mas enfim, não vou ficar te falando muito sobre isso, porque não, que nem eu disse, não é muito minha praia, tá? Esses negócios. Acho legal quem curte e tal, fazer vídeo sobre isso, mas não é muito assim o tipo de vídeo que eu faço, tá? Eu gosto mais da teoria, tá? E o que diz a teoria sobre... o que dizia o Henry Bergson? Tá? O Henry Bergson escreveu um livro em 1935, tá? Chamado The Two Sources of Morality and Religion, que é o livro em que o Bergson ele vai descrever a noção de sociedade aberta com relação a coisa de sociedade fechada. Tá? Em resumo, assim, o que é uma sociedade aberta? Uma sociedade aberta seria uma sociedade onde o forte não oprime o fraco, uma sociedade com valores democráticos, uma sociedade com valores que respeitam os direitos humanos. Pluralidade de ideia, universalismo moral, vou falar depois sobre isso. E uma sociedade fechada é uma sociedade onde os valores morais são sólidos e não há muita liberdade. Tá? Pega um exemplo aí de sociedade aberta, mais ou menos aberta, né? Os Estados Unidos é uma sociedade aberta, a Inglaterra é uma sociedade aberta. Né? Então, um exemplo de sociedade fechada, o Irã é uma sociedade fechada, a Coreia do Norte é uma sociedade fechada. Tá? Mas eu vou falar mais sobre isso ao longo dos vídeos. Deixa eu ver quanto tempo eu já falei. Eu escrevi aqui, falar sobre o naturalismo do Bergson, tá? Assim, ó. Eu não sei se tu sabe o que é o naturalismo, ouvinte. Eu sei, Homero, é você sair pelado, ir nas praias pelado, isso é naturalismo?
Não, cara. Naturalismo é o seguinte, cara. O naturalismo ele é uma corrente filosófica, né, muito antiga, muito antiga, tipo assim, mas assim, quase 3.000 anos, talvez até mais, tá? Que assim, eu vou atropelar mais ou menos o que é o naturalismo, tá? Se tiver alguém especialista em naturalismo, saiba, ouvindo isso aqui, saiba que eu tô atropelando um monte de coisa para simplificar para os caras que não são acadêmicos entender o negócio, tá? Assim, ó, naturalismo, eu acredito que isso começou com a filosofia estoica, mas isso foi seguindo ao longo de muito tempo, né? O Aristóteles era também um grande naturalista, né? O São Tomás de Aquino também era um naturalista, mas ele tinha uma visão naturalista mais voltada que o perseguir o natural é o perseguir o Deus e tal. Depois você tem até o próprio Charles Darwin também, que é um dos pensadores talvez modernos mais famosos da corrente naturalista. O que é o naturalismo? O naturalismo ele é a ideia de que existe alguma coisa que a natureza fez o humano para fazer. Eu vou te dar um exemplo que fica mais fácil de tu entender. Um pássaro ele voa, né? Então assim é natural. E ele voa por quê? Porque ele tem asa, né? Então é natural ao pássaro que o pássaro voe e que o pássaro tenha asas. Ou seja, a natureza fez o pássaro para voar e para fazer o pássaro para voar, ela fez o pássaro com asa. Então um bom pássaro, que é um pássaro que segue o caminho da natureza, é um pássaro que voa, que tem asas e que voa. É um pássaro que nasceu deformado, que não tem uma asa, ele não vai voar e vai morrer, porque não está seguindo o caminho da natureza, tá? Então o naturalismo ele tem isso, né, de uma investigação sobre o que seria o natural para cada coisa, né? Então é natural ao pássaro que ele voe, é natural ao peixe que ele nade, que ele respire embaixo da água, tá? Já o humano não funciona desse modo, né? O humano, por exemplo, não é natural ao humano que o humano voe, tá? Isso é uma invenção artificial, né, que a gente voa. Aliás, a gente mesmo, a gente não voa. O que voa é uma máquina que a gente fez. O humano não foi feito para voar, né? O humano também não foi feito para respirar embaixo da água, como o peixe, né? Então não é natural ao humano respirar embaixo da água, assim como não é natural ao humano voar. E o naturalismo, essa corrente filosófica é uma corrente que se pergunta assim, tá, mas então o que é natural ao humano? Pô, se a natureza fez cada coisa para ter uma função, por que o humano... Qual é que é a função do humano, cara? Existe uma ampla discussão sobre isso, é um negócio, cara, que um autor fala uma coisa, outro responde outra, depois já vem, cara, séculos e séculos de gente discutindo, porque no fim das contas isso é uma busca pelo sentido da vida humana, né? Da existência humana. Que é uma pergunta filosófica muito bem trabalhada ao longo da história da filosofia. Mas o Bergson, ele é meio naturalista também, tá? Meio esquisito o naturalismo dele, mas ele é meio naturalista. E ele vai dizer, cara, que ele não vai olhar o humano como indivíduo, mas ele vai tentar olhar o humano como espécie, tá? E ele começa a se perguntar o seguinte, qual é que é o natural da espécie humana se organizar como sociedade, né? Qual é o natural do humano, da espécie humana, né? Será que é a sociedade aberta ou é a sociedade fechada, né? E curiosamente, cara, pra mim isso foi muito surpreendente quando eu tava lendo Bergson, né? Por quê? Porque eu achava o seguinte, tá, esse cara ele é um burguês, né? Então o que provavelmente esse cara vai dizer? Esse cara vai virar e vai dizer o seguinte, olha, o modo correto do ser humano, isso é eu interpretando o que o Bergson falaria, né? O modo correto do ser humano é o ser humano livre. E eu achava que, ok, esse cara ele é um burguês, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que o modo natural do humano é a sociedade aberta, é você buscar a liberdade, buscar a propriedade, buscar a sua felicidade de um modo individual, buscar sentido de um modo individualizado. Eu achava que era isso, cara. Antes de eu ler o Bergson, eu achava que ele ia defender isso, porque é o lado dele, né? Eu falei, pô, esse cara vai defender o próprio lado. Porque ele faz parte e a sociedade aberta é uma sociedade que defende grupos minoritários, né? Diversos grupos minoritários. E esse cara faz parte de um grupo minoritário. Eu falei, cara, esse cara vai defender a sociedade aberta.
Mas surpreendentemente, pra mim, cara, esse cara, ele falou assim, não, o modo natural da espécie humana é a sociedade fechada. O ser humano, naturalmente, ele é fechado. Naturalmente, o ser humano forte oprime o fraco e, naturalmente, as pessoas não são democráticas. Ou seja, o cara meteu uma red pill assim que eu falei, caralho, bicho, tô impressionado aqui, cara. Então, o natural pro humano, na cabeça do Bergson, o natural não é a sociedade aberta. O natural é a sociedade fechada. É o autoritarismo, é o natural humano. É o forte oprimindo o fraco, tá? Isso é o negócio da sociedade aberta. É o desrespeito aos direitos humanos, tá? E ok, né? Beleza, eu fiquei assim, porra, caramba, bicho, não esperava isso do Bergson. Eu achei que ele ia dizer que não, porque o modo correto é a sociedade aberta, não sei o que. E o cara me manda uma red pill dessa, não, o padrão do ser humano é o autoritarismo, não é liberdade, democracia, sabe? Não é individualismo, é coletivismo, né? Só que daí vem a defesa dele, né? Da sociedade aberta. E o Bergson, ele vai dizer o seguinte, nesse caso, em específico, tá? Nesse caso, apesar da sociedade aberta não ser algo natural ao humano, ela é melhor para o humano. Então é melhor que o humano siga o caminho contrário ao caminho da natureza. Então ele vai dizer que a sociedade aberta é melhor que a sociedade fechada, apesar da sociedade fechada ser natural e a sociedade aberta ser antinatural. Por que o Bergson fala isso, né? Isso tem a ver com um conceito que só quem estuda filosofia acho que sabe disso, tá? Que é um conceito do modelo judaico-cristão que é o seguinte, né? Dentro do cristianismo existe a ideia de que nem tudo que é natural você deve fazer. Tem coisas que você não deve fazer. Você não deve roubar uma pessoa, você não deve matar uma pessoa. Então existe um monte de regras, tá? Que essas regras ferem o teu natural, né? Então o natural do ser humano é ser agressivo, tá? Mas a tradição judaico-cristã diz que não é assim. Tu deveria ser de outro modo. Então existe dentro do cristianismo, não sei se eu estou sendo claro no que eu estou falando, mas existe dentro do cristianismo essa coisa toda, né? De que o bom, na verdade, é o antinatural. O bom é o antinatural. Dentro da concepção judaico-cristã. Eu tô falando judaico-cristã porque só fazer um parênteses aqui. Às vezes eu tô terminando meu doutorado, tá? E eu citei isso, uma parte sobre naturalismo, né? E um professor meu que estuda filosofia medieval, ele me corrigiu várias vezes. Não, você tá falando cristã, mas isso aqui não é cristianismo. Isso aí é a tradição judaico-cristã. É importante que tu escreva judaico-cristã, né? Mas dentro dessa tradição judaico-cristã existe essa noção de que o bom é você negar o natural, né? Que o Nietzsche vai fazer uma crítica sobre isso lá na Genealogia da Moral, mas isso aí vai ser na parte 3 desse vídeo, tá? E o Bergson, né, ele vai dizer então assim que, olha, então recapitulando, a sociedade aberta é melhor, apesar dela ser antinatural. E ele vai dar um exemplo dele, que ele vai dizer o seguinte, o primeiro exemplo de sociedade aberta, né, na cabeça do Bergson, ele vai dizer que foi através de um cara. Sabe que cara que foi que criou na cabeça do Bergson a sociedade aberta? Segundo Bergson, quem criou a sociedade aberta foi Jesus Cristo. Tá? Então, o Jesus Cristo foi um cara que defendeu que o forte não deve oprimir o fraco. Né? Que quando ele se rebelou lá contra o Império Romano, né? Ele estava, no fim das contas, ele estava fazendo isso. Ele estava dizendo, olha, o forte, que é o romano, não deve oprimir o fraco, né? Que é o povo dele lá. E essa coisa do forte não oprimir o fraco, isso é antinatural. Ou seja, na concepção do Bergson, a primeira pessoa que deu uma concepção antinatural, de um modelo de sociedade antinatural, foi Jesus Cristo, né? Quando ele fez essa desobediência ao povo romano. Bom, mas isso é a interpretação dele sobre Jesus Cristo. Eu tenho minhas críticas a isso, mas eu vou falar mais pra frente. Que mais que eu tenho anotado aqui? Deixa eu ver. Tá. Isso aqui é interessante. Isso aqui é uma consideração sobre a sociedade aberta. Tá?
E ele vai dizer que a sociedade aberta é importante porque ela leva a um negócio chamado universalismo moral, tá? Que é uma ideia metaética, né? Que é além da ética, né? Meta é além. Que é uma ideia, universalismo moral, assim, em resumo, é a ideia de que as regras morais elas têm que valer para todos os seres humanos, elas têm que ser universalizáveis. E esse universalismo moral é o que vai levar a política de direitos humanos, né? Acho que talvez o principal pensador que falava sobre o universalismo moral, assim, o grande nome sobre isso é o iluminista lá, o Immanuel Kant. Então, quando Kant ele vai fazer uma fundamentação teórica da moral, ele vai fazer essa fundamentação teórica baseado em princípios universais. Então ele diz, olha, age de tal modo que a máxima da tua ação possa vir a ser uma ação universalizável. Né? O que é isso? É a ideia de que a regra moral tem que valer para todo mundo. Né? Enquanto que antigamente a oposição a isso é que a regra moral não tem que valer para todo mundo, ela tem que valer para determinados grupos. Né? Então, a sociedade aberta ela defende esse universalismo moral que vai gerar os direitos humanos, enquanto que a sociedade fechada ela não defende o universalismo moral que vai levar a uma política anti-direitos humanos, não digo anti-humano, mas anti-universal, né? Eu tava lembrando agora do Irã, né? O Irã ele tem as regras deles lá, cara, e dependendo do grupo étnico que tu for, cara, os caras te matam, bicho. Tá? O teu direito à vida não depende do teu grupo étnico. Não há um negócio universal, não. Todo ser humano tem direito à vida. Depende da sociedade onde tu tá. Né? Uma sociedade com direitos humanos, né, que é fruto dessa teoria filosófica do relativismo moral, né, que surge dentro da sociedade aberta, ela vai, né, levar isso aí. Esse universalismo moral que vai levar aos direitos humanos, tá? Ele é um sistema que leva a sociedade a ter regras onde nenhum grupo, isso é importante, nenhum grupo, inclusive os grupos minoritários, podem ser desrespeitados, tá bom? Então deixa eu fazer um resumo dessa parte aqui, escrevi aqui, fazer um resumo. Tá? Então é o seguinte. Existe uma coisa chamada naturalismo, né? Que é uma busca pelo aquilo que é natural ao humano, sobre o que o ser humano deveria fazer. O Bergson, que é esse filósofo burguês francês, ele diz que a espécie humana, o natural da espécie humana é ser fechado. E esse fechado seria o forte oprimindo o fraco. Mas o Bergson diz que é melhor para a sociedade que ela seja aberta. Ou seja, que o forte não oprima o fraco e que todos os grupos menores que sejam respeitados. E essa sociedade aberta, né, conforme eu disse, a tendência é que ela te leve ao universalismo moral, né? E o Bergson vai ver a figura de Jesus Cristo como o primeiro cara que defendeu a ideia de sociedade aberta. Tá? Naquela ocasião em que ele se revolta contra a opressão do povo romano ao povo dele lá, né? Aos cristãos, tá bom? Deixa eu ver quanto tempo eu já falei aqui, cara. 51 minutos, ok. Tá. Eu tenho algumas críticas aqui ao modelo, mas acho que vai ficar muito grande, eu acho, o vídeo se eu falar sobre isso. Acho que dá pra falar, talvez, pessoal. Tá interessado em ouvir uma crítica minha, é isso, cara? Tá, então eu vou encerrar o vídeo aqui, cara. E vou botar na parte final do vídeo essa minha crítica, tá? Valeu, se inscreva aí no canal, se inscreva no canal todo mundo aí e tamo junto. Então, até a semana que vem, fique aí se você quiser ouvir minha crítica à teoria do Bergson. E se não, até a semana que vem que eu vou falar pra ti sobre Karl Popper, tá? Então é isso, Bases Morais da Sociedade Liberal, parte 1 completo, sobre Bergson. Até mais, tchau. Tá, assim, o problema do Bergson, né? Saco esse chiado desse microfone, bicho. Tá. O problema do Bergson é que, na minha opinião, ele tá fazendo uma interpretação própria errada do cristianismo. Tá?
que ele diz que o cristianismo leva à sociedade aberta, tá? Eu acho assim, o cristianismo, ele é algo muito grande para você dar uma interpretação dessa, bater o martelo e falar, ó, o cristianismo é isso, o cristianismo é a sociedade aberta, tá? E na minha interpretação do cristianismo, eu posso estar errado, Jesus Cristo, cara, não é um cara pró sociedade aberta, tá? É exatamente o contrário, né? Porque o Deus, cara, ele é um cara que ele não defende uma moral, assim, universal. Ele não defende que todo mundo tem que ser respeitado. Deus, inclusive, é um cara que, tipo, que Deus não é gente boa, assim, cara, que nem as pessoas pensam, cara. Deus, cara, ele tem uma série de regras, cara. Ele deu ali uma série de regras nos livros ali, cara, que tu tem que seguir aquilo ali, cara. Se tu não seguir, você vai pro inferno, tá? Então não há nada de aberto, não há nada de democrático, não há nada humanitário no cristianismo real mesmo, se tu pegar o que está escrito lá e tentar aplicar, tá? Existe a relação de amor que Deus tem, tá? Mas o amor de Deus é um negócio meio... Como é que eu vou te dizer? O pai, ele ama o filho, mas o amor do pai, ele nunca é um amor incondicional, né? O pai nunca aceita tudo que o filho faz, né? Então, se o filho do cara começar a usar droga, o pai não vai dizer, ah, não, tudo bem, tu faz o que você quiser na sua vida, isso é uma escolha individual, né? Isso aí não existe, cara, tá? Então, assim, a relação pai e filho, ela não é uma relação aberta, ela é uma relação fechada, é uma relação que ela é gerida por regras sólidas, tá? E eu acho que muito do cristianismo é isso, né? Então, Deus, cara, ele segue regras do pai dele e você segue as regras de Jesus, tá? Então, essa noção de que o cristianismo, ele é algo plural, ele é algo bonitinho, talvez o cristianismo seja mais leve um pouco que os islâmicos. Ok, tudo bem. Os islâmicos, os caras vão lá, enterram as mulheres, apedrejam as mulheres. Isso aí também eu acho que já tá... Também eu acho que já se passou um pouquinho, acho que não deveria. Isso aí eu acho que tá meio errado isso daí, cara. Tá? Então, assim, o que eu tô querendo te dizer é que o Bergson, ele tem essa interpretação que Deus é o cara que fundou a sociedade aberta, tá? Mas essa ideia do Bergson sobre isso, ela é uma ideia que é escorada numa interpretação própria dele sobre a noção do cristianismo, né? Do sistema judaico-cristão, tá? Enquanto que eu acredito que o cristianismo puro, verdadeiro em essência, ele é um cristianismo que ele é fechado, bem fechado. Inclusive o cristianismo mesmo, ele não é um negócio liberal, né, cara? Tu vai ver os papas, veja, se tu tá duvidando, cara, veja a opinião dos papas sobre o liberalismo. Ah, mas então o Papa é comunista. Não, veja a opinião do Papa sobre o comunismo. Eu acho meio forçação de barra você querer associar o cristianismo ao liberalismo, né? Inclusive o cristianismo, ele é radicalmente contra a um negócio que é uma das bases do liberalismo, que é o sistema de usura, né? Que é você empresta, que você não produz nada, mas você empresta dinheiro para quem está precisando, e essa pessoa trabalha e te paga o dinheiro, né? Então você vive, voltando à metáfora do vampiro, você vive sugando o outro, né? Isso é usura, isso é um pecado bíblico. Então, assim, eu não acho que a interpretação do Bergson tá correta aí, tá? Talvez na visão... Aí que tá, se tu comprar a visão dele sobre o cristianismo, tá certo. Então, beleza, Deus é um cara bonzinho da sociedade aberta e tal. Mas o Deus mesmo, assim, na minha opinião, não é isso, né? O cristianismo não é isso, né? Ah, mas a gente tem o Papa moderninho e tal, tá, mas aquele Papa ali aquele Papa não significa nada, entendeu? Aquele Papa é uma marionete, um cara, aquele Papa ali você não deve prestar atenção no que ele fala, cara, só porque ele é Papa. Aquilo ali é uma versão deturpada do cristianismo, na minha opinião, tá? Não sei se eu tô sendo muito radical, né? Mas é isso, então assim, eu não consigo ver o cristianismo como sendo algo aberto. O cristianismo, ele é algo fechado, com regras morais fechadas, que você não pode escolher assim, ah, eu não vou seguir. Não, se tu é um cristão, tu tem que seguir. Não tem você não seguir a regra, tá? Deus não é um cara bonzinho, assim, ele te ama, mas ele não aceita tudo que tu faz, cara. O amor é isso, o amor muitas vezes é você negar coisas pro outro.
Eu sei que o ouvinte passa por isso, né? O ouvinte aí que é casado, que a mulher dele fala, ah, meu amor, eu gostaria de transar com outro cara, ter um relacionamento aberto. Eu sei que você é um ouvinte aí moderno, que você aceita esse tipo de coisa, tá? Mas, cara, no modelo cristão não tem isso. Isso aí é traição, isso aí não pode. Não pode fazer, tá? Então, assim, você achar que o cristianismo é um negócio que, aberto, eu acho meio foda isso aí, tá? Ademais, o Bergson ele faz parte de um grupo minoritário, tá? Que é um burguês, né? Que seria o vampiro, tá? Parece, cara. Eu não sei, cara. Essa é a minha opinião, tá? Não sei, não tô dizendo que é isso. Mas parece que o Bergson ele tá desenvolvendo um pensamento em causa própria, né? Parece que ele tá dizendo, olha, Jesus Cristo, ele é um cara da sociedade aberta, então você deve seguir a sociedade aberta. E a sociedade aberta é tolerante com grupos minoritários e, por coincidência, eu faço parte de um grupo minoritário. É uma mera coincidência, mas eu faço parte de um grupo minoritário. Então eu estou defendendo um modelo de sociedade aberta e esse modelo favorece um grupo minoritário que eu pertenço, que é o grupo do burguês. É mais ou menos que nem o racialista, né? Eu não gosto de racialismo, tá? Não gosto desse cara também. O racialismo também é isso, né, cara? É muito raro você ver um racialista que o cara diz assim, não, que o racialismo é o que acredita que as raças, existe uma diferença significativa em raças a ponto de dizer que uma é superior à outra, tá? O racialismo ele vai chegar e vai dizer assim, não, tem uma raça tal que é superior, tá? Por coincidência, geralmente essa raça é a raça que o cara pertence, né? Então se o cara é um asiático que diz que a raça asiática é superior, geralmente ele é um asiático. Se o cara é um europeu branco que diz que a raça branca é superior, geralmente ele é. Entendeu? Geralmente bate, tá? Com a raça que o cara é a raça do cara. Ou seja, ele tá pensando em causa própria, né? O islâmico, que acha que o islâmico é o superior, sabe? Tu vai ver, é o islâmico, né? É muito difícil você ver, tirando o Brasil, né? É muito difícil, tirando o Brasil, porque o Brasil tem os caras que são pardo, que acham que a raça parda é inferior. Mas é muito raro você ver um racialista que defende que a raça superior é outra, né? Inclusive os caras que são do racialismo aí, branco, europeu, não sei o que. Eles não... Eu ia falar um negócio que não dá pra falar. Ai, cara, eu não vou derrubar o canal do Hernani. Esse é um assunto complicado, é difícil de falar sobre isso, tá? Mas assim, em resumo, assim, o racialista, ele geralmente ele tá construindo uma teoria para defender a causa própria dele, tá? E me parece que o Bergson, quando ele fala sobre que o modelo da sociedade aberta é o melhor modelo possível, tá? Ele parece que ele tá fazendo isso também em causa própria. Parece que ele tá, tipo, dizendo, olha, o melhor modelo é esse aqui. Coincidentemente, ele é um modelo que me favorece e favorece a minha família, tá? Mas não é só por coincidência, não é que eu tô legislando em causa própria, né? Então é isso, cara. Minhas críticas é essa. Parece que a primeira crítica, né? Então é a ideia de que o cristianismo não é exatamente aquilo que o Bergson tá dizendo que o cristianismo é, pelo menos na minha opinião, tá? Mas isso pode ser que a minha opinião esteja errada. Talvez eu tenha uma opinião muito radical sobre o cristianismo. E segundo, parece que o Bergson está desenvolvendo um argumento em causa própria, né? O que não quer dizer que ele esteja errado, né? Pode ser que ele esteja certo e, por coincidência, esse argumento ajuda a família dele, tá? Que mais aqui? Acho que é isso, cara. Eu tenho o livro dele aqui. Eu queria ler um negócio aqui pra ti. Não vou ficar lendo muito, que tá chato já tô no final aqui. Só um pouquinho. Um momento, meu querido. Que esse computador aqui, eu tenho um computador aqui violentíssimo aqui, cara. Eu vou... Cadê o Bergson, cara? Será que eu deletei, cara? Oh, meu Deus, onde é que eu botei o Bergson? Só um pouquinho. Eu vou fazer um corte aqui no vídeo, eu já retorno. Tá, achei, olha só.
Eu tenho aqui a versão que eu tenho, tá? É um livro de 1954, tá? Foi publicado um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, perdão. Eu quero só ler pra ti os tópicos, tá, do trabalho dele, né? Ele tem 3 partes, esse livro, tá? Se tu quiser dar uma lida. Na verdade tem 4 partes, que é um finalzinho, tá? Tá, ó, tá em inglês aqui, eu vou ter que traduzir ao mesmo tempo. Obrigação moral, ordem social e natural, a ordem individual da sociedade, a sociedade individual, obediência espontânea, resistência a resistências, obrigação na vida, a sociedade fechada, o chamado pelo herói, propulsive, não sei o que é isso aqui, cadê aqui? Ó, sociedades fechadas e sociedades abertas, persistência do natural, características da sociedade natural, sociedade natural e a democracia, a sociedade natural e a guerra, a era industrial, a evolução das tendências, as leis das dicotomias, e assim vai indo, né? Ele tem uma... então, assim, ó, isso é importante. Tem uma coisa que eu esqueci de falar no negócio ali, mas é importante o seguinte: eu quero que tu entenda, ouvinte, que o mundo liberal, tá, o mundo da sociedade aberta, se o Henry Bergson estava correto, e eu acho que na primeira parte da análise dele ele estava, tá? O mundo da sociedade aberta, ele é um mundo... ele é um mundo antinatural, né? E por ser um mundo antinatural, ele é um mundo que, para existir, ele precisa que exista todo um sistema que joga propaganda na tua cabeça o dia inteiro, né? Por isso que você liga a televisão, tem democracia, direitos humanos, entendeu? Toda hora, diversidade, pá na tua cabeça, toda hora. Por quê? Porque é preciso que esse ideal moral, ele fique martelando na tua cabeça o dia inteiro, sem parar, para que ele entre na tua cabeça e ele suprima o teu desejo natural de não concordar com aquilo, tá? Então por isso que existe todo um mecanismo de propaganda para te fazer ser um cara democrático, tá? Porque essas pessoas que comandam o sistema todo, que ficam batendo na tua cabeça o dia inteiro, tá? Elas sabem que se elas pararem de bater, se elas pararem de pressionar para que tu seja um cara aberto, democrático, a tua tendência é fechar. A tua tendência, cara, é fechar em cima de uma religião sólida, com valores morais sólidos, né? E você pode ver, inclusive, o negócio dos evangélicos, né? Esses caras, eles não têm um controle muito grande das pessoas mais pobres, tá? Então, por isso que os caras evangélicos são tão radical, tá? Porque os caras não... esses mecanismos de mídia e propaganda, eles não têm um acesso tão grande às pessoas de baixa renda, porque a pessoa de baixa renda não tem acesso a muita coisa. E naturalmente, a pessoa de baixa renda, ela vai ter um sistema moral mais fechado, tá? O sistema moral mais aberto, ele geralmente é coisa de pessoas ricas, né, ou de pessoas de classe média, que são pessoas que o mecanismo de controle mental ficou batendo ali durante muitos anos, né? Até a própria... No nosso caso, quem nasceu em 1988 em diante, que é o meu caso, a gente vive em uma constituição democrática, tá? Que é feita em cima dos valores da sociedade aberta, né? Então por isso que é proibido você falar contra o regime democrático, é proibido você pregar o não pluralismo religioso, né? É proibido você falar contra o Estado laico, tá? Porque esses caras que montaram o sistema liberal, a sociedade aberta, eles sabem que é antinatural, tá? Que isso é um negócio antinatural, tá? E a partir do momento que eles pararem de bater na tua cabeça com isso, tu vai fechar, tá? E daí quando fechar, daí vai ser o poder do forte sobre o fraco, tá? Daí os grupos minoritários, cara, acabou, não tem grupo minoritário, tá? E daí esses caras se ferram, né? Por isso que eles estão tão desesperados agora com esse negócio de internet, né? Porque a internet fez eles perderem parcialmente o controle dos fluxos de informação. E se eles perdem o controle dos fluxos de informação,
quer dizer que as pessoas vão começar... O instinto natural do humano de se fechar, de viver em uma sociedade fechada, ele vai começar a prevalecer sobre a sociedade aberta, e daí você vai matar esses caras. Né? E eles não querem isso. Por quê? Porque é um negócio do vampirismo. Eles querem se manter existindo como famílias dinásticas por séculos e séculos e séculos, se alimentando do teu sangue. Entendeu, cara? Isso é um negócio que eu tinha que ter falado antes, mas é isso, né? Então, como o mundo liberal, aberto, ele é antinatural, por isso que precisa de tanta propaganda, né? Por isso que quando você liga a televisão é diversidade, é não sei o que, de democracia. Você vai na internet, você fala um negócio que é contra a moral aberta, os caras já te bloqueiam 30 dias, né? É por isso, né? Porque como o sistema que eles estão fazendo é um sistema antinatural, eles precisam pressionar muito o teu cérebro para que tu compre aquela ideia e acredite nisso. Tá bom? Então, assim, esse foi uma breve, não digo aula, mas uma breve introdução ao pensamento do Henri Bergson. Não o pensamento do Henri Bergson, mas a ideia de sociedade aberta, né? Contei um pouco da história dele, né? Contei um pouco da ligação dele com a ordem hermética do Sol Nascente, do Sol Dourado, né? Que por sinal, esse livro dele, ele tem muita coisa envolvendo misticismo. É muito estranho, olha. Por exemplo, aqui, ó. Na parte 2, né? Religião estática. A função do mito, a significância do ímpeto vital. Cadê aqui misticismo que ele fala? Ó, mágica e ciência, mágica e religião, toteísmo, a crença em Deus, mitologia fantasiosa, a formação do mito, né? Então, eu acho que muito do pensamento do Henri Bergson, eu acho que ele está muito associado a essa ordem hermética que ele participava, tá? Que é uma sociedade secreta, né? Apesar de não haver nenhuma comprovação que ele participava dessa ordem, tá? A irmã dele participava, tá? que inclusive era casada com o fundador da ordem, com um dos 3 fundadores da ordem, tá? Então é isso, cara. The Two Sources of Morality and Religion, quem quiser procurar, né? Que deve ter em português já esse aqui, né? Que os dois recursos, né, de formação da moralidade e religião, né? Que ele vai falar da moralidade aberta, moralidade fechada, e da religião aberta, que seria essa religião cristã mais que aceita mais coisas, e das religiões fechadas, são as religiões que não há relativismo moral nenhum, que é o negócio xiita, assim, que é um... Então é isso, cara. Falei muito mais que eu deveria. 1h12. Realmente não vai dar tempo de eu entrar em Karl Popper. Isso aí vai ter que ficar pra semana que vem, tá? Vou ter que cortar um monte de coisa, vou ter que censurar um monte de coisa para não dar problema no canal do Hernani. Por favor, não comente nada no que possa dar problema aqui no canal, tá? É isso, cara. Liberalismo, bases do sistema liberal, parte 1. Tchau.